Olá, pessoal, boa tarde. Esse é o vídeo número 4 da nossa aula, ainda do módulo 1 de evolução humana. Hoje a gente vai falar sobre, dentro do conceito de evolução humana, a gente vai falar sobre fisiologia humana comparada, não só em relação aos Homo sapiens, mas também aí uma revisão sobre fisiologia comparada de primatas. Vocês já viram o conteúdo que foi disponibilizado da aula passada, que foram as 10 aulas do professor Walter Neves, da USP. Naquela sequência de vídeos que eu compartilhei com vocês, ele já traz não só o conteúdo sobre a retrospectiva da evolução humana, mas também ele já faz uma introdução à fisiologia comparada, só que ele explica, né, até em um dos vídeos, que ele foca principalmente na questão do crânio. Então, vocês viram a questão da dentição, a questão da postura da coluna, né, em relação à condição da bipedia, e como que essa alocação da coluna vertebral, ela muda de acordo com a mudança evolutiva aí a partir da bipedia. Obviamente que não só a estrutura craniana que muda, a gente vai ter uma série de outros elementos fisiológicos que vão ser alterados nesse processo evolutivo dessa linha do tempo, desde os australopitecos até o Homo sapiens. E aí eu vou falar um pouquinho dessas outras modificações que ocorreram no processo evolutivo para além do crânio, que ele já explicou na aula passada. Então, só lembrando, né, que aqui, no dia 28/10, Evolução Humana, aqui está a playlist que eu compartilhei com vocês, das aulas do professor Walter Neves. Eu queria fazer só uma breve ressalva, eu espero que todos tenham assistido todos os vídeos, né, são pequenos vídeos de 8 a 15 minutos cada um, então, somando todos esses vídeos que estão nessa playlist, vocês teriam aí o cômputo de carga horária da aula. Por isso que eu recomendei a playlist como um todo, né, e não só 1 ou 2 vídeos. Eu falei para vocês na aula passada que é uma grande oportunidade a gente ser contemporâneo do professor Walter Neves, né, não só dele, mas também como da professora Niede Guidon e de vários outros pesquisadores da área de arqueologia e biologia evolutiva humana, mas eu gostaria de fazer apenas um comentário referente ao último vídeo dessa playlist, vou até aqui abrir para vocês visualizarem. A gente tem uma série de informações interessantes que estão relacionadas ao processo evolutivo humano, e no final ele apresenta uma reflexão bastante importante. A primeira reflexão, né, que ele apresenta, que eu considero bem relevante para as nossas discussões aqui, é a questão da análise comparativa que alguns autores fazem entre a teoria evolucionista e a teoria do criacionismo. Eu acho bem pertinente o posicionamento, né, do professor Walter Neves em relação a não discutir, né, com a teoria criacionista, sobretudo por ser uma teoria que não pertence ao contexto científico. Isso é bastante interessante, né, que ele fala da importância de se respeitar as diferentes origens, das diferentes formas de interpretar as informações. Então, a teoria criacionista, ela parte de um pressuposto religioso, do qual a ciência não comunga, né, do qual a ciência não interfere. Então, uma coisa é a racionalidade científica, a outra coisa é a opção ideológica ou religiosa de cada indivíduo.
e que uma coisa não deve interferir na outra. Eu acho, particularmente, uma postura bastante interessante para ser tratada. Então, independente das crenças religiosas e das opiniões individuais de cada um de vocês, ou de cada um dos estudantes que vocês venham a ter, né, caso vocês se tornem aí professores da área de ciências e que tenham que trabalhar em sala de aula, principalmente os estudantes daqui que são da licenciatura, que tenham que trabalhar com a temática da evolução humana, que essa temática ela seja baseada pelos preceitos científicos, né, porque é para isso que a gente está discutindo isso no contexto da universidade, da academia como um todo. Mas a teoria criacionista, ela parte de uma necessidade individual de cada um, e que não compete à sala de aula, nem ao ambiente científico da pesquisa interferir, né. A outra questão que ele aborda, e aí eu já gostaria de trazer como uma reflexão crítica, é justamente uma análise que ele faz sobre alguns retrocessos no processo evolutivo humano. Uma das questões que eu acho importantíssimo a gente discutir é a questão dos seres humanos, no caso, né, os Homo sapiens, eles serem hoje, atualmente, a única espécie do clado Homo que permanece no globo terrestre, né? Então a gente não divide o nosso território, o nosso espaço com nenhuma outra espécie do clado Homo. Isso é muito uma peculiaridade da espécie humana, porque não acontece isso com outras espécies, né? Geralmente outras espécies passam a dividir o mesmo território com outros gêneros, né? Com outras famílias, enfim. Então a gente tem essa peculiaridade da gente ter passado por um processo de extinção dessas outras espécies, como o Walter Neves fala, então, né, da extinção dos neandertais, da extinção do Homo habilis, do erectus, enfim, de outras espécies que coexistiram no mesmo momento em que surge o Homo sapiens. E aí, hoje, só temos Homo sapiens. Como eu já comentei em aulas anteriores, existem teorias que vão comprovar, né, que vão trazer a reflexão e que mais atualmente conseguiram comprovar que, na verdade, o Homo sapiens, ele é fruto de um cruzamento de diferentes espécies. Então, a gente tem, né, resquícios genéticos de neandertais na nossa composição de Homo sapiens hoje. Então, na verdade, essas espécies, como elas eram conhecidas anteriormente, elas foram extintas, mas o que a gente é hoje, né, o Homo sapiens hoje é fruto desse processo também de cruzamento entre espécies. Uma outra coisa que ele comenta, que o Homo sapiens hoje, a gente também, além da peculiaridade de estarmos sozinhos, né, dentro do nosso clado aqui no planeta, temos a peculiaridade de sermos uma das pouquíssimas espécies do planeta a inviabilizar a própria vida. E aí, isso muito se dá em função da questão da poluição, da degradação do ambiente que é necessária para que haja a nossa própria reprodução. Então, essa é uma reflexão muito importante, muito interessante. E o ponto que eu queria chegar, né, da reflexão crítica necessária, é que ele fala de alguns comportamentos muito em função de características culturais humanas, que levam a um processo de boicote da própria espécie. E aí ele cita a questão de relacionamentos homossexuais. Eu, particularmente, gostaria de comentar isso com vocês, porque, na minha visão, né, enquanto professora da área, acho que é um comentário infeliz, que, infelizmente, né, o Walter Neves, ele deu esse exemplo, e que, de forma descontextualizada, pode ser muito mal interpretado, e eu acredito que haja um equívoco nessa interpretação, porque o fato da gente
ter casamentos e relacionamentos homossexuais, não só na nossa espécie, como em outras espécies de primatas, isso acontece também, não impede a nossa capacidade reprodutiva, né? Então, uma coisa é a capacidade de reprodutiva humana, a outra coisa é como os relacionamentos afetivos nas espécies acontecem. Estou falando isso porque isso acontece principalmente em grupos de bonobos, né? A gente tem, os bonobos são primatas que derivam dos chimpanzés, que num processo muito interessante que eu posso comentar em outra aula depois, ocorreu essa especiação a partir dos chimpanzés, hoje são classificados como uma espécie diferente dos chimpanzés, apesar da similaridade genética, e o comportamento cultural, social dos bonobos se difere completamente dos chimpanzés, sobretudo em dois aspectos, um por serem grupos pacíficos, né, grupos de primatas pacíficos, diferentes dos chimpanzés, que, como a gente faz guerra, e por terem comportamentos homoafetivos, né, no grupo, não para inviabilizar a reprodução, mas, sobretudo, para um controle social, para formas de amenização de conflitos, enfim, tem uma série de teorias aí que envolvem esse tipo de comportamento no grupo dos bonobos. Então, quando a gente trata disso no campo do Homo sapiens, eu trato essa colocação do Walter Neves como uma colocação infeliz, porque se a gente for considerar que os relacionamentos homoafetivos, eles são uma estratégia aí de boicotar a espécie humana porque não prevê reprodução, a gente pode falar isso também das mulheres que usam métodos contraceptivos, ou dos casais que optam por utilizar métodos contraceptivos. Então, não faz sentido esse tipo de discussão e citar a homossexualidade como uma estratégia aí equivocada no processo evolutivo humano, né? Então, eu gostaria de trazer essa discussão para vocês, porque muitas das informações, né, grande parte dos vídeos, ele traz uma reflexão científica extremamente interessante, e aí, nesse último vídeo, ele aborda essas duas temáticas que são para além do campo científico, né, que já envolve as questões sociais, culturais, antropológicas, e que sai do cenário de conhecimento e efetivamente, de pesquisa do professor Walter Neves, né? Então, eu gostaria de fazer essa discussão com vocês nesse sentido, para deixar claro que a ideia inicial é sempre a gente ter senso crítico em relação às informações que são tratadas nos conteúdos que a gente trabalha. Bom, voltando então sobre o conteúdo da aula de hoje, a gente tem então aqui uma série de links que eu disponibilizei para vocês, para além dos conteúdos que estão lá na pasta do Google Drive. Então, eu vou abrir aqui a pasta do Drive também, para mostrar para vocês como que estão organizadas as informações da aula de hoje. Aqui no Siga, vocês vão encontrar, além dos links das aulas gravadas, esse link aqui, que é um artigo da revista FAPEX, que é esse artigo aqui, tá? Essa revista, Pesquisa FAPESP, ela é uma revista que ela tem o objetivo de popularização do conhecimento científico. Então, ela faz uma espécie de resumo e tradução dos artigos científicos mais recentes que são publicados a partir de pesquisas que são financiadas pela FAPESP. A FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, assim como a gente tem a FAPESB na Bahia, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. Então, cada estado geralmente tem a sua fundação. E a FAPESP é de São Paulo, e vários dos artigos que são publicados a partir das pesquisas que são financiadas por essa fundação, eles publicam nessa revista e divulgam. Então, aqui é um resumo do artigo que foi publicado na Nature, né, que trata sobre a cultura
de uso de ferramentas por macaco prego. Por que eu estou falando de macaco prego aqui? Já que, né, a nossa temática em especial é falar sobre primatas, mas sobretudo sobre processo evolutivo humano. Aqui é só para a gente ter uma margem comparativa, né? É como se a gente, como não, a gente está vivenciando, a gente está tendo a oportunidade de visualizar numa espécie aproximada à nossa, né, que são dos primatas aqui, dos macacos prego, um processo de uso de ferramentas. Então, eles estão como os Homo erectus ou os Homo habilis, né, tiveram aí alguns milhões de anos atrás, fazendo parte desse processo evolutivo, como se eles estivessem no paleolítico da espécie, né? Então, a gente está tendo a oportunidade de visualizar isso. E, coincidentemente, na Serra da Capivara, que também é um palco, um cenário de outras discussões que envolvem a questão da evolução humana, que eu vou falar melhor na aula que vem, né, na aula da semana que vem, que é sobre a chegada dos primeiros Homo sapiens nas Américas. E a Serra da Capivara é um sítio arqueológico extremamente significativo para esse conteúdo, mas não só para a evolução humana, mas sobretudo para essa caracterização dessa espécie, né, de macacos prego, que é a Sapajos Sapajos libidinosos, que é diferente do macaco prego aqui da Mata Atlântica, tá? São espécies que pertencem ao mesmo gênero, mas são espécies distintas. Aqui da Mata Atlântica é o Sapajos robustus, e o da Caatinga, que é esse da Serra da Capivara, é o Sapajos libidinosos. E aí, o que essa matéria traz, né, esse artigo vai trazer? A comprovação, né, da eficiência desse hábito cultural do uso de pedras lascadas para uma série de funções adaptativas dessa espécie de macaco, né, de primata. E aí ele vai falar não só para acessar alimentos, mas também para comportamentos reprodutivos, para comportamentos de demarcação de território, para defesa. Então, o uso da pedra lascada, ele passa a ser, né, cotidianamente aí observado pelos pesquisadores que estão trabalhando com essa espécie. E aí é muito interessante que eles, por meio de escavações, de reconhecimentos aí a partir de sítios arqueológicos, eles identificaram que essa espécie, ela já usa esse tipo de ferramenta. Além de pedras, eles também usam varetas, varetinhas a partir de galhos de plantas, ao longo de 3.000 anos. O que eu queria destacar e fazer uma análise comparativa aqui com essa espécie em relação à nossa evolução? Muito parecido com o que aconteceu com a gente, né, lá atrás, nos nossos ancestrais, dos primeiros hominídeos, que quando no processo de savanização, né, do continente africano, os primatas, eles passaram por um processo adaptativo de saída da copa das árvores e descida para o solo. A mesma coisa acontece com essas espécies de macacos prego aqui do Brasil. A gente vai ver que na Mata Atlântica, o macaco prego, os sapajos robustos, ele é totalmente arborícola. Ele não desce para o solo de forma alguma, né? Toda a alimentação dele, todo o forrageamento, ele é feito na copa das árvores. E é o que realmente acontece de forma contrária com os sapajos libidinosos, que é o quê? Um primata da caatinga. Ou seja, na caatinga a gente não tem copas de árvores frondosas, a gente tem um processo adaptativo da espécie em relação à paisagem. E foi exatamente isso que aconteceu no nosso processo evolutivo. Por isso, né, da gente ter toda uma adaptação fisiológica no nosso corpo, ancestral, né, do ponto de vista ancestral aí falando, lá nos australopithecus afarenses, quando os arqueólogos encontram o esqueleto da Lucy, eles vão identificar ali
um primeiro elemento, uma primeira comprovação de bipedia. Provavelmente os australopithecus afarenses, eles já tinham passado por esse processo de savanização, por isso a bipedia, porque eles já tinham descido das árvores, né, diferente de esqueletos anteriores, né, de ossadas anteriores que foram identificadas em que o processo de bipedia não havia ocorrido ainda. Uma coisa que o Walter Neves fala em um dos vídeos é justamente essa coexistência do hábito arborícola com o hábito da bipedia. Então, isso não foi abrupto, né? O processo da bipedia, ele não aconteceu do dia para a noite. Ele foi um processo que foi acontecendo ao longo de muitos mil anos, até que, no processo de savanização, os primatas, eles passaram a ter um hábito terrestre, efetivamente, que é o que ocorre hoje, né, entre essa diferença entre a espécie de sapajos robustos e sapajos libidinosos no Brasil, que a gente consegue visualizar isso hoje, fazer esse paralelo com o que aconteceu com os nossos ancestrais. Esse é um exemplo bem legal. E aí, aqui no Siga, eu coloquei 2 links do YouTube, que são reportagens, uma entrevista com, né, os pesquisadores responsáveis por essa descoberta, e o outro é um programa, né, uma reportagem que ocorre no contexto da Serra da Capivara e traz esse foco também do uso de pedras lascadas pelos macaco-prego da Serra da Capivara. Então, esse é o primeiro conteúdo que eu queria compartilhar com vocês. A segunda parte, então, da aula, eu queria que vocês entrassem na pasta que eu compartilhei com vocês do Google Drive, que é essa pasta Bioecologia Humana, que está naquele link de notícias aqui, se vocês quiserem visualizar novamente, ou vocês vêm aqui na primeira aula, que vai estar aqui, ó, acesso à pasta do Google Drive com o conteúdo da disciplina, né, ou pela notícia vocês conseguem pegar pelo histórico das notícias aqui também, tá? Mas aqui tá mais fácil. Só clicar aqui vai abrir a pasta do Drive, que é essa pasta aqui. Aí, módulo 1, evolução humana. Aí, bioecologia humana, chegada do Homo sapiens nas Américas e evolução humana. Chegada do Homo sapiens nas Américas vai ser o tema da nossa próxima aula lá da semana que vem. Então, hoje a gente ainda está falando não só, né, de evolução humana, que a gente já falou na aula passada, mas a gente também vai falar de biologia humana, que é a parte da fisiologia humana, né? E aqui vocês vão encontrar os 3 conteúdos que eu quero compartilhar com vocês hoje, tá? Então, aqui vocês vão encontrar o PDF, que são esse texto aqui do Pugh, A Vida dos Vertebrados, capítulo 24 do livro, é o capítulo inteiro que está compartilhado aqui com vocês, não o livro, tá? O capítulo 24, então, ele vai falar da evolução dos primatas e o surgimento dos humanos. Esse capítulo, ele é um capítulo muito bacana, eu vou pedir para vocês lerem com atenção, né, porque ele consegue sintetizar todas as informações que eu trouxe desde a primeira aula, né, desde aquele primeiro vídeo que vocês assistiram sobre a Serra da Capivara, até a segunda e terceira aula, tá? Então, esse texto aqui, ele traz todas essas informações de forma resumida, além da questão da fisiologia, né, dos primatas. E aí, aqui, tem um nível de detalhamento muito grande, vocês vão ver que são 31 páginas aqui, eu não vou pedir para vocês decorarem tudo, é impossível, né, nesse contexto, mas eles vão trazer toda a questão da fisiologia comparada dos primeiros primatas, né, dos primeiros grupos de prosímios, mas não é isso que a gente quer discutir, né? Eu quero trazer um enfoque especial para a questão da anatomia do Homo sapiens. Então, a partir aqui, deixa eu ver aqui, ó, desse item 24.2, a origem e a evolução da hominidade. Aqui, sim, a gente está falando do clado Homo, e aí aqui a gente vai fazer essa análise
comparada, né, de fisiologia de primatas do clado Homo, tá? Então, aqui ele vai falar dessa diversidade, a evolução dos primeiros hominídeos, né? O Walter Neves, ele corrige a gente, né? Porque eu tenho mania de falar hominídeo, mas, na verdade, hoje já foi corrigido para hominíneo, né? Por conta dessas aproximações genéticas entre os grupos. Aqui, ele vai fazer essa análise interessante, né, comparativa, entre os primatas arborícolas e como que essa anatomia e a fisiologia humana, ela se adapta, né, no processo de bipedia, e como que antes o que a gente tinha de braços alongados e capacidade de força dos braços é alterada ao longo de muitos milhões de anos aí, porque a gente deixa de ter essa necessidade de pular de galho em galho e passa a usar e fortalecer mais as pernas, né? Então, aqui ele vai falar da diversidade dos primeiros símios, e aqui no 24.3 ele começa a falar sobre a origem e a evolução dos humanos, né, que é onde a gente vai se centrar aqui para a aula de hoje. Eu não vou me apegar aqui ao texto, porque eu fiz um resumo desse texto aqui, eu quero que vocês leiam com calma depois, e aí vou falar aqui um pouco, então, sobre esse tema na aula de hoje. Só aproveitando também e mostrar aqui na pasta, vou voltar aqui, módulo 1, na pasta Evolução Humana, vocês vão encontrar essa linha do tempo, que é a linha do tempo pré-histórica, que é esse arquivo que eu abri aqui mostrando para vocês. Tá um pouquinho desfocado, porque a imagem não tá com uma qualidade muito boa, mas dá para entender. Só para mostrar para vocês que na aula passada, quando o Walter Neves faz aquela sequência de 10 vídeos, ele está trazendo essa reflexão histórica, né, de 6 milhões de anos, desde aqui do período paleolítico inferior, que a gente chama, né, que é o surgimento do Australopithecus afarensis, que é a primeira datação que a gente tem de bipedia, de posição vertical do esqueleto, né, dos nossos ancestrais, passando pelo Homo habilis, né, de 3 milhões de anos atrás, 2 milhões de anos Homo erectus. E aí, o que eu queria chamar a atenção de vocês? Que quando a gente olha para essa linha do tempo, a gente observa que o Homo erectus, ele foi a espécie dentro do clado Homo que conseguiu perdurar no planeta por muitos milhões de anos, né? Eles conseguiram coexistir com outras espécies do clado Homo, dividir esse território, dividir esse espaço, e eles demoraram muito para entrar em extinção, né? Foi uma espécie de todas, em relação à nossa, inclusive, a que habitou o planeta por mais tempo. Isso é muito legal, né, da gente observar. Qual era o diferencial? O que fazia com que o Homo erectus conseguisse permanecer por tanto tempo no planeta? E outra pergunta mais importante ainda, o que fez com que o Homo erectus se extinguisse, né, para dar espaço aí para o Homo sapiens, nesse contexto. Então, essa reflexão é importante não só para a gente entender o que aconteceu no passado, mas, sobretudo, para tentar prever o que pode acontecer com a nossa espécie, né? Quanto tempo a gente vai perdurar no planeta? Do jeito que a gente está, destruindo o planeta do jeito que a gente está, eu acho que a gente vai durar nem metade, né, do que o Homo erectus já perdurou. O Homo erectus era muito mais adaptado e muito menos impactante. E aí, uma coisa que a gente traz para a temática de hoje, que está relacionada à questão da fisiologia, que o Walter Neves já falou, né, naquele conteúdo da aula passada, que é a questão da capacidade craniana. O Homo erectus, a partir do momento que ele passa a ter o domínio do fogo, aqui com 400 mil anos atrás, a partir do domínio do fogo que o cérebro do Homo erectus vai se desenvolver,
E é a partir disso que a gente tem, então, o surgimento de uma nova espécie. A gente tem uma especiação a partir de modificações fisiológicas, muito em função desse domínio de tecnologia que é o fogo. Por que isso? Porque a partir do momento que a gente domina o fogo, a gente tem várias possibilidades. A primeira, a gente tem possibilidade de afugentar predador, né? Quando, principalmente nos períodos noturnos, a nossa espécie e, né, o Homo sapiens e também, no caso, o Homo erectus, eram espécies extremamente vulneráveis frente a predadores que existiam na época, né? Eram espécies que coexistiram com uma megafauna. Então, o domínio do fogo, ele, em primeiro lugar, ele já garante um maior sucesso de permanência, de expectativa de vida, porque você consegue se defender com mais facilidade. O segundo ponto essencial é a característica da alimentação. A partir do momento que a gente cozinha os alimentos, a gente passa a ter acesso a uma série de nutrientes e de enzimas, a partir da proteína cozida, por exemplo, que nos dá uma capacidade de desenvolvimento cognitivo muito maior. Então, essa questão que vem até os dias atuais, que é a relação que a gente tem da qualidade alimentar. Vocês já devem ter ouvido falar que principalmente as crianças, né, que estão nesse período de desenvolvimento crucial, que é do 0 aos 7 anos de idade, são necessários nesse processo de desenvolvimento do organismo humano um maior consumo de calorias, um maior consumo de proteínas, sobretudo de proteína. Por quê? Porque é nesse momento que o meu cérebro está se formando, está se desenvolvendo, né? O cérebro da criança está em processo de formação ainda. Então, o que é interessante? Que o domínio do fogo, ele vai trazer essa possibilidade de desenvolvimento cognitivo. Bom, a partir, então, dos 150 mil anos, a gente tem, então, o surgimento do Homo sapiens. Eu vou falar também sobre a questão do domínio do fogo relacionada à capacidade adaptativa em relação a baixas temperaturas, né? Aí a gente vai ver que não só a nossa expectativa de vida aumenta, porque a gente passa a comer melhor, a gente passa a se defender dos nossos predadores de uma forma mais estratégica, mais eficaz, e a gente também consegue se adaptar em territórios mais hostis. E por isso a gente tem uma caminhada, a gente passa a ter, então, uma ocupação do território do que hoje é considerado como continente europeu. Então, a gente tem aí o surgimento também dos primeiros neandertais e uma série de outras espécies que vão conseguindo se adaptar em cenários aí em paisagens e em ecossistemas que antes seriam improváveis se a gente não tivesse a ferramenta e a tecnologia do uso do fogo. Aqui ele vai datar também nessa linha do tempo que há 100 mil anos atrás os Homo sapiens eles começam a construir as primeiras cabanas, né? Então você tem aí o primeiro indício de organização de vida em sociedade e de organização do núcleo familiar, né? Que daí essa construção de cabanas ela representa aí uma organização de um pequeno grupo, né? E entre 100 e 40 mil anos, a gente tem, dentro dos grupos de Homo sapiens, as primeiras sepulturas. Por que isso é destacado, né? E aí no vídeo o Walter Neves ele fala também, que quando você identifica que você em grupos desses hominídeos, desses hominíneos ancestrais, você passa a ter rituais, você passa a ter critérios ritualísticos ou atribuição de simbologia para
coisas que não necessariamente estão relacionadas à estratégia de sobrevivência, você passa a ter um elemento cultural. E aí é nesse momento, né, quando datam dos primeiros sítios arqueológicos que datam a existência de sepulturas, significa que você está atribuindo uma função simbólica para aquela prática e não uma função adaptativa. Qual que é o sentido de você enterrar os mortos, né, para um animal, né? Se a gente pega hoje um grupo de chimpanzés, os chimpanzés, eles não enterram os seus mortos, os seus parentes, né? Os seus membros dos seus grupos. Eles simplesmente abandonam a carcaça, né, para outros animais que vão se beneficiar daquela matéria orgânica. E aí a gente começa a identificar que nos grupos de Homo sapiens, aí entre 100 a 40 mil anos atrás, a gente passa a ter esse ritual de sepultura. Entre 40 e 35 mil anos atrás, que a gente tem a primeira expressão de arte figurativa, que são os registros de inscrições rupestres, né, daqueles desenhos das paredes das cavernas, que o primeiro vídeo que eu compartilhei com vocês na primeira aula também traz esse tipo de informação. Então, isso também configura como uma composição cultural para além das necessidades adaptativas desse grupo, dessas primeiras espécies de hominíneos. Então, a gente vai ter grupos de Homo sapiens que fazem as inscrições rupestres, mas a gente também vai ter grupos de neandertais que também fazem inscrições rupestres. Então, naquele vídeo, A Caverna dos Sonhos Esquecidos, do Herzog, existe uma teoria de que aqueles desenhos em 3D, todos extremamente desenvolvidos, que aqueles desenhos, eles podem ter sido feitos por um indivíduo de um grupo de neandertais, e não necessariamente de Homo sapiens, né, considerando que os neandertais tinham um cérebro muito mais desenvolvido do que o dos sapiens. E talvez por isso os neandertais tenham entrado em extinção. Não porque eles eram mais inteligentes, obviamente, mas sobretudo porque um cérebro maior demanda mais energia, demanda mais comida. Portanto, um organismo que demanda mais comida, ele se torna vulnerável em épocas de escassez. E o Homo sapiens, ele pode ter tido algum tipo de vantagem em relação aos neandertais nesse sentido, não pela inteligência, mas pela capacidade adaptativa frente à escassez de alimentos, tá? Então, assim, das aulas que eu compartilhei com vocês anteriores, elas estão tratando dessa linha do tempo aqui, entre o verde e o azul, tá? E aí, hoje ainda vou falar um pouco dessa análise comparativa fisiológica, né, que tem a ver com esse processo adaptativo e evolutivo humano, e aí na aula que vem a gente já entra aqui nesse paleolítico médio da linha vermelha, tratando desses 35 mil anos para frente, tá? Que daí onde a gente vai discutir a chegada dos primeiros habitantes do continente americano. Então, até hoje, né, eu trato aqui desse paleolítico inferior e primeiro início aqui, primeira metade do paleolítico médio, para depois a gente adentrar no paleolítico superior, tá bom? Eu vou dar uma pausa agora nesse vídeo para que eu possa fracionar a gravação para vocês, para o vídeo não ficar muito pesado, tá? Então, eu vou fracionar agora, vou parar agora e no próximo vídeo eu já começo, então, com essa apresentação, né, de anatomia e morfologia do Homo sapiens. A linha do tempo eu já falei. E a bioecologia humana da fisiologia humana comparada, tá? Então, eu vou fazer isso no próximo vídeo, eu acho que 1 ou 2 vídeos a mais eu devo fazer, ainda nessa sequência, tá bom? Até a próxima, então.